Tinha uma animação na Netflix que há um tempo razoável atrás, mais ou menos em 2018 ou 2019, não lembro muito bem, eu assisti e gostei bastante, sendo ela O Vazio. Você já sabia disso porque você leu o título. Mas misteriosamente, eu lembrava bem pouco dela. Lembrava bastante do plot twist, dos personagens e do poder de só um deles, o Kai. Mas eu sempre pensei que isso era só um problema da minha memória que nunca foi especialmente muito boa. A minha curiosidade e incentivo vindo do Isaac do canal Revia Láctea me fizeram parar pra rever a série, no intuito de fazer um vídeo sobre o mesmo, além de aproveitar pra assistir a segunda temporada que, aí sim, eu tava completamente no escuro. Então, hoje nós vamos falar sobre o quão curioso é The Hollow, ou O Vazio. Ao acordarem desnorteados em uma sala vazia e sem suas memórias, Mira, Kai e Adam são obrigados a se unir para procurar respostas em um mundo confuso e esquisito, tendo que achar pistas e enfrentar os mais diversos inimigos para achar uma forma de voltar para casa, o que se prova especialmente difícil quando, além deles não fazerem ideia de onde estão, eles também têm que enfrentar um outro grupo de adolescentes que, assim como eles, estão tentando fugir desse lugar estranho. Acho bom falar que, se você nunca assistiu O Vazio, eu recomendo que você pare esse vídeo, abra sua Netflix, assista a série e aí depois volte pra cá. Ela é bem compacta, dá pra terminar rapidinho as temporadas. Isso porque o ponto alto dela é justamente o seu mistério e como as coisas vão se encaixando. Mas caso você não ligue pra spoilers ou já tenha assistido, pode continuar aqui comigo. A princípio, eu quero ir conforme a maré e falar do que temos antes do mistério ser revelado, a animação e os personagens. Visualmente eu gosto muito do design dos pivetes no geral, tanto do grupo principal quanto do adversário. Acho que eles não são só muito bonitinhos, como são identificáveis pra caramba, sendo uma mistura do cartoon com um pseudo-realismo que faz eles parecerem um tanto reais, de certo modo. Principalmente eu adoro a gente ter a diversidade maneira de etnias aqui. Que bênção ver um personagem negro que não tem o corte do Killmonger ou o cabelo na zero. Eu gosto bastante do design do Reeve. E além disso, eu também acho as cores muito boas. Principalmente esses cabelos que os personagens têm. É uma das coisas que torna o design deles tão marcante nessa série. Agora, sobre a animação, eu acho que ela é bem competente. Na maior parte do tempo, eu acho que eles trabalham muito bem com o Puppet, fazendo movimentos até que bem naturais e às vezes até impressionantes. Eu inclusive acho que nessa temporada, mesmo não sendo um grande foco, eles conseguem criar algumas boas cenas de ação, principalmente quando envolvem o Adam. Trabalham muito bem com as suas limitações e isso é bem bacana. Não são lutas excelentes, incríveis, mas muitas séries famosas de ação faziam bem menos que isso. Mas eu acho que em alguns momentos, principalmente quando eles correm, parece que eu tô vendo um stop motion mal feito, é meio esquisito. Mas a maior parte do tempo não é algo que realmente me incomoda. Eu até acho que eles conseguem fazer alguns efeitos maneiros, como fogo ou a super velocidade do Skit e afins. Agora, no que diz respeito aos personagens, eu gosto bastante da Mira. Embora eu tenha uma questão forte com essa ideia das personagens femininas terem poderes passivos, como falar com animais e voar, o que meio que pra mim reforça um estereótipo que eu não sou muito fã. E embora também às vezes eu acho que ela é muito a mulher do grupo, ela é uma personagem interessante por trazer esse toque mais sensível aos personagens. Além de que, assim como os outros, o poder dela acaba sendo genuinamente muito útil em diversos momentos. Tem cenas que ela se vira sozinha, mesmo limitada pelos seus poderes, e eu gosto disso. E eu acho que isso é óbvio, mas é sempre bom explicar que poder passivo não significa poder inútil. Eu só acho meio clichê que as duas mulheres do elenco tenham poderes que não sirvam pra combate. Não que necessariamente eu ache que todos eles precisem ser pra combate, até porque eu acho que o poder das duas é bem utilizado durante a trama. O Kai é uma coisa meio complicada. Eu acho que ele é um personagem constante demais. De início, ele é pra ser extremamente irritante e cumpre bem essa função. Ele é burro, não liga muito pra ninguém além de si mesmo, bota eles em confusão, mas claramente existe uma ideia de desenvolvimento ali, o que meio que parece que nunca chega. Isso é o que eu vou me aprofundar um pouco mais na segunda temporada, mas por vezes eu sinto que ele vem e volta na sua personalidade. Em alguns momentos ele parece que genuinamente está aprendendo a gostar mais desses dois, a usar seus poderes, a ser mais maduro, mas logo ele parece se tornar um idiota novamente, porque a trama precisa que ele seja meio idiota. É interessante o plot dele quase abandonar o Benjamin, e dava pra desenvolver uma ideia muito massa em cima de sair de um covarde pro herói improvável, mas eu não odeio ele nem nada. Na verdade, eu acho que eu não odeio nenhum
nenhum personagem dessa série, mas a inconstância dele me irritava um pouco em alguns momentos. Sobre o Adam é um pouco mais complicado. Ele é fácil pra mim o melhor personagem do trio. Não só ele vai se desenvolvendo cada vez mais como um líder que vai observando e entendendo como o mundo é estranho, como a sua super força é provavelmente o poder mais utilizado do trio principal. Ele acaba sendo muito MVP em diversos momentos. Isso dá peso quando mais tarde ele acaba abatido e o grupo fica sem ele. Dá pra notar como eles ficam desordenados e eu acho isso muito interessante. Mas tem um ponto bem específico que nós temos que falar sobre, mas eu vou deixar pra falar lá na segunda temporada. Sobre o trio inimigo, o Skit é um personagem meio vazio durante essa temporada. Ele não parece ter uma personalidade muito definida, além de adolescente mal encarado. E só nos últimos episódios ele parece se tornar algo a mais. No caso, um cara meio assustado com tudo ao redor, e meio inclinado a meter o pé em qualquer confusão. Nada muito interessante. O Raven é um tanto estereótipo de negro marrento e brigão. Tudo que ele faz nessa temporada é ativar os poderes pra qualquer susto que ele tem e tentar sair no braço com todo mundo, ficando irritado com basicamente qualquer coisinha. O que, só deixando claro, não é uma acusação de que a equipe é racista ou coisa parecida. Isso tem muito mais a ver com o fato de que a série não quer muito desenvolver esses personagens porque ela não considera necessário, mas eles têm esses arquétipos específicos porque eles precisam deles pra trama continuar rolando. Sai mesmo uma infelicidade que essa personalidade tenha caído no Riv. A Vanessa, entretanto, é a mais interessante, justamente porque ela é extremamente suspeita, mas a princípio a manipulação dela é realmente bem convincente na ideia de que parece que de certa forma ela se importa mesmo com o Kai. Só que ao mesmo tempo, o que ajuda muito a segurar a atenção sobre ela e o grupo é que claramente eles estão escondendo alguma coisa, e você quer saber o que é, até onde eles estão mais informados ou menos informados. Eu acho isso interessante. Uma das coisas que eu fico meio confuso em relação aos poderes é que os protagonistas claramente têm dois: inteligência mecânica e fogo, falar com animais e respirar embaixo d'água, e o Adam eu acho que fosse Barkuta como duas coisas separadas. Mas o desse povo é só os primários, né não? Não tem variações ou subpoderes. Devem ter tomado essa decisão porque os poderes deles claramente são muito mais interessantes e fortes do que o poder dos protagonistas, mas ainda assim parece um tanto injusto. Só que o maior problema aqui não tá nos humanos, tá em basicamente qualquer outro personagem. Um dos maiores, se não o maior problema da série é como parece que ninguém é muito importante. Os inimigos, amigos, personagens no geral não são exatamente muito memoráveis, isso sendo bondoso. A maioria deles não tem um design muito legal, principalmente os monstros, que por vezes parece algo que veio de uma animação Flash antiga. Eles não são criativos ou memoráveis igual dos humanos, a ponto de que dificilmente você saberia de onde eles vêm se alguém tirasse um print deles. Acho que os únicos que saem um pouco disso é a Morte e os Cavaleiros, que eu ainda acho que funcionam perto dos outros personagens, embora eu não acho que sejam necessariamente designs incríveis. A impressão que me passa é que nada importa muito. E, agora spoiler, você deve estar pensando que isso é proposital porque se tratam de NPCs de um jogo, mas eu sinceramente duvido disso. Ser NPC não significa ser visualmente desinteressante ou não ter narrativamente histórias interessantes. Até porque se você jogou mais que 2 jogos na sua vida, você sabe que tem muitos deles que têm histórias super legais por aí. Isso se torna realmente um problema porque não só essas pessoas, como as fases que eles vão são muito sem graça. Elas não são bonitas e nem marcantes, são só cenários. Não me dá a impressão de algo legal, muito menos algo de um jogo. Um momento que eu acho que exemplifica muito bem como a série trabalha mal isso é o Akuma. A sua apresentação é muito poderosa. Ele subjugando uma árvore antiga, forte, o que devia ser impossível, e em seguida fazendo um ritual junto aos seus servos para tomar uma parte dela, criando uma arma extremamente poderosa. Ele parece que vai ser super perigoso, imponente, te faz questionar se eles vão se dar bem contra ele. Mas assim que ele é realmente apresentado, ele não demora muito para se tornar junto dos seus servos somente uma piada, um alívio cômico. Eles não seguram a sua maldade, e pior, muito menos a sua habilidade. Você imagina que alguém assim saberia lutar, afinal, derrubar uma árvore e tirar uma parte dela parece algo muito difícil, perigoso. Mas ele confia muito no seu Ishibo, a ponto de parecer dar menos trabalho que um Minion qualquer dele. Eu vou levantar aqui como uma exceção aquela aranha que o Kai ajuda, não pelo design ou personalidade, mas porque a ideia do Kai ser quem pensa em algo mais diplomático e ajuda é bem adorável. Achei uma forma interessante de curar um aliado, realmente parecia um videogame mesmo.
Além disso, é muito visível como por vezes, a série acha que para poder esticar episódios eles precisam enrolar aqui e ali, mesmo que não faça muito sentido, principalmente nas brigas. Muitas brigas fazem sentido, como na suposta morte da Mira. O Adam foi realmente meio que responsável por isso, faz sentido o Kai tá bravo. Em contrapartida, tem cenas em que eles começam a brigar e se desentender sem o menor sentido. Tipo quando eles chegam em uma nave e por alguma razão o Adam e o Kai repetidamente começam a discutir sobre se eles deveriam consertar a nave ou procurar tripulantes, sendo que literalmente dava pra fazer os dois ao mesmo tempo. E essa briga não leva a nada, já que quando eles fogem de lá, imediatamente tá todo mundo amigo novamente. E isso não acontece uma vez, não só pra alongar, mas às vezes parece que eles só acham que os personagens precisam brigar o tempo todo pra parecerem mais humanos. E não é assim que funciona. Isso sem contar momentos que não fazem a menor diferença na trama, como a aparição repetida das sereias que somem e aparecem do nada, a subtrama da Mira fugindo das aranhas quando o telespectador já sabia que o Kai teria sucesso ajudando elas, ou ela por alguma razão parando no meio da perseguição dos cachorros por nenhuma razão e ficando um tempo parado ao invés de fugir logo. Enfim, é muito claro que a coisa mais interessante na série é justamente seu mistério. Eles trabalham muito bem a confusão, a ambientação e a trilha nesses momentos. Tem várias cenas que a série é meio silenciosa, incômoda, e o cara estranho ajuda muito nessa tensão inicial. É bem claro na verdade do porquê foi o plot twist que ficou na minha mente. Ele é a coisa mais interessante e eu acho que é a única realmente boa presente aqui. Digo, eu assisti Castores de Trolls mais ou menos na mesma época, e mesmo não lembrando de tudo 100%, eu consigo lembrar de diversos acontecimentos e episódios, até em coisas menores. Um dia eu ainda falo de conto de arcade aqui no canal, gente, relaxa. O fato de não só eu, como outras pessoas que eu fui atrás, terem lembranças tão vagas dessa série, tem um motivo. Isso é algo que fica escancarado, principalmente quando é revelado que tudo é um jogo. A qualidade dos episódios cai drasticamente, com o episódio final inclusive sendo bem mediano, com confrontos muito bobos e abaixo do esperado anteriormente, com a derrota do time rival sendo muito mais conveniência de roteiro do que genuíno, uma tensão que não funciona porque a série nunca foi disruptiva o suficiente pra você sequer questionar que eles não vão conseguir fugir, e uma boss final com 2 dragões de CGI que não são nada interessantes. Eu acho que a parte mais legal é o quão inesperado é isso tudo acabar com uma cena live action explicando tudo, embora as atuações sejam meio cringe. É um momento bem bacana. E eu não posso esquecer de comentar como essa ideia de tentar mais de uma vez brincar com a ideia da morte dos personagens é horrível. Depois que a Mira se safou na primeira e na segunda vez também se provou falso, você definitivamente não vai cair mais nessa. Principalmente porque a sensação de luto nessa temporada não só é mal desenvolvida pra caramba, como raramente dura mais que alguns minutos pra você sequer fingir que se importa. Eu acho que isso torna a série ruim? Eu acho que não. Embora ela tenha esses problemas e esse roteiro, meio que ela ser tão esquecível até ajuda no fator replay de certo modo. Ainda que sabendo a conclusão final, eu fiquei realmente intrigado e achei divertido ir pegando os sinais e incongruências desse mundo. É uma série muito divertida, principalmente na primeira vez que você vê. Eu genuinamente não acho nada dela ruim, no máximo mediano. É uma série confortável para maratonar, porque, apesar de tudo, os personagens são divertidos de acompanhar. Ela é inofensiva e, vez ou outra, apresenta até alguns momentos muito bons. Não é nem de longe uma das melhores animações originais da Netflix, mas também tá muito, muito longe de ser uma das piores. É principalmente muito bacana como ela dificilmente tá muito parada. E embora tenha esses momentos para alongar que eu falei, o ritmo da série é bem constante e rápido, realmente remetendo à fase de um jogo que você às vezes completa rapidamente e às vezes demora mais. Então, às vezes em um episódio parece que essa troca é muito mais repentina, enquanto em outros momentos é mais devagar. Acho que funciona bem. Dito tudo isso, é uma temporada em sua maior parte bem divertida, e embora decaia, continua sendo bacana. Ah é, e dá like, se inscreve, aperta o botão de hype caso disponível para ajudar o canal a continuar crescendo. Tem razão. Hã? O quê? Estamos aqui. Estamos presos no The Hollow. Por minha causa. Ao acordar em uma versão virtual do mundo real, com seus familiares, amigos e traumas, mais uma vez o nosso grupo principal tem que se unir para entenderem como e por que eles voltaram ao The Hollow, se juntando com aqueles que antes eram seus inimigos. Mas conforme o tempo passa, eles percebem coisas ainda mais estranhas que o comum, o que podia significar que dessa vez, eles sequer estão jogando. Cara, é muito engraçado porque meio que essa temporada é surpreendentemente um grande avanço,
Você imaginaria que uma série que começa ancorada em um único fator e decaiu sem ele não saberia sustentar uma sequência? Mas é meio que o contrário. A parte mais surpreendente é que, como o jogo por si só não era tão sustentável mais, essa temporada foca mais nos humanos, seus problemas e seus dilemas, o que por si só é uma decisão fantástica. Muitos personagens, como por exemplo o próprio Reeve, que eu comentei lá, deixam de parecer só estereótipos, pois sendo desenvolvidos, eles param de ser essa casca vazia que só sente raiva de tudo e todos. Você começa a entender os seus motivos e simpatizar mais com eles. Assim como o Skit, que ganhou uma camada interessante, não necessariamente por ser mais profundo, mas sim porque como ele acaba assombrando o plot. Ele fica um tempão querendo morrer para poder voltar ao mundo real, o que todos reprovam porque essa teoria tinha falhas. Só que você nem liga muito, porque a série já brincou tanto com essa ideia de morte falsa, que parece só algo superficial. Até ele morrer e você notar que realmente ele morreu. As coisas são até tratadas de forma diferente das outras vezes. Não é mais uma cena rápida, é até meio tocante. Principalmente quando você vê que até um túmulo pra ele teve. A sua morte se torna uma comprovação de que, embora eles estejam no jogo, eles realmente não estão jogando. Mas de alguma forma, eles ainda estão presos ali. E o perigo agora é real. Morrer não faria só eles perderem, traria consequências de verdade às suas vidas. E esse é um dos pontos que se aproveitam para também desenvolver a personagem da Vanessa. É muito legal como, desde que ela descobre a morte do Skit, ela tá sempre de fundo mais calada, triste e abatida. A princípio parece só tristeza pela morte de um amigo, mas é culpa, porque ela sabe que tudo isso podia ter sido evitado caso ela não tentasse se trapacear. E esse erro dela é não só o causador de tudo, como um ponto de extrema importância para seu desenvolvimento. Ela fica tumultuada, perturbada, às vezes não consegue nem formar palavras. É muito bom! E se aproveita desse elemento para poder trazer o Kai, anteriormente o mais imaturo, como uma pessoa que entende, confia nela e tenta ajudar. Foi uma decisão muito assertiva. E como eu já falei lá no meu vídeo de Intro Tchau, eu acho esses plots envolvendo o que torna nós mesmos, muito interessante. Então eu gosto muito desse plot de que eles não são as suas versões reais, e sim cópias das suas memórias. Isso os faz questionar se realmente vale a pena lutar para se manterem vivos. É muito bacana. Não só porque o questionamento é válido, afinal, eles teoricamente não existem de verdade. Como durante a temporada, é fácil notar como eles estão muito cansados. Não é mais algo divertido, intrigante, é só chato, tedioso e assustador. Talvez deixar de existir fosse melhor, afinal, teoricamente, eles já não existem. E aí que normalmente usar o Kai para fazê-los cair na real é uma ideia muito bacana para demonstrar amadurecimento. E eles perdoarem a Vanessa não são incoerentes porque, no fim do dia, errando ou não, não era o que ela queria fazer, não foi de propósito. E ela se tornou um deles. Não tinha o que fazer sobre isso. Ela queria mudar, entendeu o que causou, e por isso eles a aceitaram de novo. É um plot muito bacana. Além disso, eu acho que o jogo por si só passou a se tornar um pouco mais interessante. Não é como se as fases por si só fossem fantásticas, mas começam a ter alguns personagens aqui e ali que genuinamente parecem realmente mais NPCs interessantes, como o cara do cubo mágico e o cientista, que dão um trabalho pra eles e tem personalidade própria. E a utilização desse mundo passa a ser bem mais eficaz para impulsionar certos momentos. Isso se comprova principalmente em casos como na cena em que eles têm que se manter equilibrados para não cair, mas o Reeve e o Adam fisicamente e metaforicamente sendo pessoas desequilibradas, acabando com a ordem e arriscando a vida deles. Ou até mesmo o próprio episódio final, que diferente do anterior é muito mais empolgante, com uma noção muito mais palpável de perigo e realmente algo emocionante acontecendo. Uma corrida à vida seguida de uma boss fight, em que dessa vez eles têm uma competição e não tem o objetivo de necessariamente vencê-los, só atrasá-los e impedir que eles acabem morrendo. E embora eu ache o outro grupo bem mid, eles funcionam muito bem para a história que é contada por aqui. Mas mesmo que eu ache a estrutura muito melhor, ainda é uma temporada que comete alguns erros que fazem ela tropeçar desnecessariamente nela mesma em alguns momentos. Pra começar, que diferente da primeira temporada que eu tinha comentado que eu não achava nada horrível, eu genuinamente acho que os dois primeiros episódios dessa temporada são tenebrosos. Ninguém quer ver 2 episódios quase inteiros em um cenário ainda mais sem graça do que um jogo genérico. E embora eu entenda o objetivo, não passa nenhum perigo real o medo dos personagens, porque ou eles são ridículos como o do Adam, que são crianças
crianças muito menores que eles, ou são só muito caricatos, a ponto de que não dá pra levar a sério. Tipo, pô, uma boneca assombrada pode ser algo assustador, mas é tratado como uma coisa bobinha, que não tem realmente grande perigo. E tem duas questões nessa temporada que me levam muito dela. A primeira é que a Mira do nada vira a maior surtada do mundo, enquanto na primeira temporada ela era toda dedicada e não deixar ninguém pra trás, mesmo em momentos que isso era necessário, tipo quando tinham que levar o Adam desacordado pra terra firme. Aqui ela simplesmente resolve ser afobada e se meter em perigo sozinha, depois de ter uma longa conversa com o Adam sobre esperar até o dia seguinte. E quando mais tarde ela é confrontada do porquê fez isso, tudo é resolvido numa conversa muito rápida, porque dane-se, quando tem que ter briga de verdade, a série vai rushar. E a segunda coisa é o Kai. Ver ele lerdão, burro, mais uma vez é muito chato. Ele fica a maior parte desses 2 episódios achando que é tudo um sonho, e outra parte é todo o momento dos pesadelos que deixa tudo mais vergonha alheia. Eles vão encontrar o que querem fazer com ele mais pro final, e aí ele fica mais consistente em habilidades, conhecimento e maturidade, a ponto de criar uma relação realmente convincente e fofa com a Vanessa. Mas até lá, ele tá sempre variando entre um completo idiota e às vezes parecer saber o que tá fazendo e sendo bem maturo. Enfim, é um início bem merda. Sobre os designs, eu não sei o que aconteceu, mas embora o design dos personagens humanos na primeira temporada fosse bom e nada esquisito, aqui se tornou comum eles serem estranhos. Tipo, os pais deles, beleza, mas olha esse moleque que persegue o Adam. Ou pior, olha o grupo rival deles da temporada. A garota principal nem tanto, mas caramba, os amigos lá são horrorosos de feio. Esses designs não só são muito feios sem graça, como eles genuinamente entraram num vale da estranheza gigantesca pra mim a ponto de me deixar desconfortável. Eu juro. É estranho terem acertado tanto nisso até do cara roxo, mas aqui, bom, né? E voltando na coisa dos personagens, acho que um outro ponto bem importante que eu tenho que comentar é que o Adam é revelado como gay. Isso não é um problema, a cena de beijo dele com a Mira era escrita de uma forma muito específica, em que ele nunca dizia que necessariamente não gostava dela, ele ficava meio sem palavras e tal, então acaba encaixando bem. Mas o problema é que se você assistir a série antes, é muito claro que o Adam estava sendo romanticamente construída como par romântico da Mira. Digo, pelo menos é claro que eles ficam flertando em parte da série. Tem até um momento específico em que, ao ver a Mira e o Kai se dando bem, ele fica repentinamente bravo, claramente com ciúmes. É bem óbvio que foi algo provavelmente colocado quando o roteiro da primeira temporada já estava quase pronto e eles tentaram encaixar. E eu não digo isso como fã do chip Mira e Adam. Na real, por mim nem tinha romance nessa série. Mas não tem como você dizer que isso não estava sendo escrito assim a princípio. Isso fica ainda mais claro quando você nota que o Adam se interessou pelas sereias, enquanto a Mira não. Por quê? Porque ela não se interessa por mulheres, igual o Adam em teoria também não. Eu espero muito que isso tenha sido, sei lá, algo que a princípio barraram, mas aí colocaram de forma sutil ali no finalzinho da primeira e conseguiram deixar explícito agora na segunda. Porque do jeito que fica, mesmo que não tenha sido acidental, parece muito que existe uma ideia de que seguir é algo que você se torna, e como ele não tem memórias, ele demora a se lembrar que é. Mas eu posso estar só pensando demais sobre algo mal escrito. E além disso, eu acho que a briga do Reeve e Adam, embora seja interessante pra criar tensão e desenvolver esses personagens, dá uma impressão de que demora muito só neles brigando e na hora de solucionar tudo tem muito pouco tempo pra acontecer. Como se você tivesse acompanhado horas e horas de briga e só alguns minutos de reconciliação. Eu acho que não soa muito natural. Logo eles estão lá brincando como amiguinhos. Enquanto todos estão sequestrados, aliás. Além do mais, as cenas de ação ficaram bem mais interessantes aqui. Não tem nenhuma que eu acho que se salva. O que ajuda muito esse tipo de momentos é muito mais a atenção ou contexto por trás. E isso é sinceramente uma pena. Principalmente porque não só as lutas, mas no geral meio que sinto que os poderes deles são bem menos utilizados em prol da conveniência. Antes o Reeve, por exemplo, usava as habilidades telepáticas até se batesse um vento errado perto dele. Aqui em alguns momentos, como quando eles querem chegar no cara bizarro, mas pessoas entram na frente deles, ele demora muito pra usá-los. E eles dão uma abusada desse tipo de recurso até na Vanessa. Tem mais de um momento que ela diz explicitamente ter algo importante pra contar, as pessoas ao redor notam quanto ela tá diferente, calada, parecendo esconder alguma coisa, mas até ela realmente falar, ninguém questiona. É uma forma muito barata de te deixar curioso pela verdade, sendo que desde a primeira vez que ela é interrompida, é fácil deduzir que a culpa é dela. E a solução final de só desligar o servidor é meio inútil? Tipo, não é só a galera do The Hollow ligar de novo? Faria mais se tivesse inventado alguma outra solução, tipo, falar que as memórias foram passadas para um HD que ele ia guardar, sei lá.
Talvez isso foi proposital pra cancelar a terceira temporada, mas quem sabe? Ainda assim eu estaria mentindo se eu falasse que não foi da hora ver essa temporada, porque foi, finalmente, uma melhora bem grande apesar dos problemas. Eu senti mais que eu tava assistindo uma série, porque ela tem desenvolvimento real, mesmo que nem sempre seja consistente. O jogo se torna muito mais um plano de fundo pra ajudar nisso. E por isso que, no geral, uma temporada que se mantém muito mais fixa na sua própria qualidade, porque ao não depender de um único fator, ela se torna mais rica. Entretanto, eu entendo muita gente não gostar ou ficar meio amargo por causa da série. Apesar de tudo, ela continua do início ao fim sendo divertida de ver, mas definitivamente não é a melhor em nada que ela faz ou excepcional em algo. E assim, mesmo elogiando os fatores, falando mal de outros, eu ainda acho que logo daqui a uns meses meu cérebro vai apagar o vazio. E se isso não acontecer, eu acho que vai ser mais mérito desse vídeo existir do que da série em si. Mas sabe, diferente do que muita gente acha, não é que eu espere que toda animação tem que ser incrível, memorável, super diferente, ou sei lá. Mas, às vezes o que a gente precisa é só de algo legal, e que vai ser bacana ali pra aquele momento que a gente tá. E eu acho que isso cumpre bem o papel. Dito isso, eu digo que você não deve ver o vazio? Não, veja. É rápido, divertido de acompanhar e, principalmente, ainda é interessante. Pois é. Obrigado por ver mais um vídeo rabitástico até aqui. Veja os outros vídeos caso você tenha se interessado. Dá o like, se inscreve, aperta o botão de hype e até o próximo vídeo. Tchau!